Olá, que bom ter você aqui no canal Cristão em Concerto, e eu sou o Giovanni, e hoje eu falarei sobre o fluir de Deus e como fomos feitos para fluir com Ele. Vamos lá? Você já reparou que na palavra de Deus tem muitas coisas que são descritas como fluidas? Nós mesmos. Deus nos chama de vasos, porque somos preenchidos com fluidos. De um lado físico, por exemplo, nós somos 70% água. Nosso cérebro é 92%. A gente fica sem comer, faz um jejum prolongado, o nosso corpo aguenta bem. Porém, se você cortar os líquidos, a história já é outra. No lado espiritual, Deus se refere ao amor como sendo fluido. Falamos o fluir de Deus, o rio de Deus, o derramar do Espírito. No pensamento também, a gente segue esse raciocínio do fluir, né? A gente fala a ideia fluiu, o pensamento fluiu. E isso é uma consciência importante, né? Que somos preenchidos com esses fluidos, tanto físicos, mentais e espirituais. A água é a primeira coisa que a gente pensa quando fala em fluido. Ela é tão especial que existe um ditado que diz, é um ditado oriental, que diz que nada é mais flexível do que a água e também nada é tão destruidor quanto a água. Eu vi um documentário recentemente sobre os rios de São Paulo e um dos entrevistados ele falou uma coisa interessante. Ele falou que o que define o rio é ter o movimento das águas. Então não existe um rio com águas paradas. E um outro entrevistado falou do poder de se autolimpar que tem o rio. Ele usou um outro nome, mas eu não lembro agora. Mas que quer dizer isso, né? Que o movimento do rio, ele limpa o próprio rio. Então a gente pensa nisso tudo e pensa que o movimento é espiritual. Eu vi o pastor Silas Malafaia uma vez falando sobre uma característica bíblica. Ele disse que um personagem, quando aparece pela primeira vez na Bíblia, o que aquele personagem estiver fazendo é a principal característica desse personagem. E ele citou como exemplo o Espírito Santo. Ele disse que o Espírito Santo apareceu estando em movimento. Ele se movia sobre a face das águas. Uma coisa que é interessante também da água, né, e do movimento. Existe um sistema hídrico no planeta. Então, toda a água ela vai seguindo um certo caminho. E esse caminho meio que se repete. Então, se você se sentar na beira de um rio, você acabou de se sentar, e se você ficar ali tempo suficiente, muito tempo, é possível que você veja passar por ali, depois de muito tempo, as mesmas moléculas de água que passaram quando você acabou de sentar na frente daquele rio. Eu vi um vídeo onde o locutor disse que na termodinâmica o movimento é do calor para o frio. Então, no sistema do fluir dos líquidos, o movimento é do sujo para o limpo, né? O movimento limpa as águas. Uma história do riozinho. Quando criança, eu morei em Ribeirão Pires, num vale entre duas montanhas. Na época que eu morei lá, quando eu era criança, a região ela era bem campestre, uma paisagem bucólica. Tinha um riozinho a menos de 100 metros na porta de casa. Quando começava a descer a ruazinha, menos de 20 metros da minha casa, na mesma calçada, já tinha uma nascente que ia em direção do rio. Naquele riozinho, a gente brincava. Toda aquela região ali era o meu quintal, meu e das crianças, dos vizinhos, né? Na verdade, a cidade inteira era o nosso quintal, a gente não tinha limite. A gente ia lá, brincava, pegava peixinhos, a gente andava pelo rio. Tinha uma coisa que eu via e eu achava muito estranho, que em alguns pontos do rio, nas margens, ficava uma água parada dentro do rio,
ela ficava até meio escura. Aquilo era até estranho. A gente nem gostava muito de encostar a mão ali. Nesse riozinho também teve uma vez que a gente quis se aventurar. Então a gente decidiu ir até onde desce para ir, andando dentro do rio. Então a gente pegou e começou a andar contra o rio. A gente deve ter subido o rio no máximo uns 500 metros. Mas o que começou a acontecer? Começou a ficar cheio de pedras. Ele foi ficando, a margem foi ficando cada vez mais funda, difícil de passar. A mata começou a fechar. Você sabe que eu olho para isso hoje, eu lembro disso e penso, puxa, né, Deus ajuda as crianças, porque aquilo era perigoso. Chegou um ponto onde a gente não conseguia mais avançar. Decidimos parar ali, né, aquele monte de criança, devia ter o quê? No máximo 12 anos, acho que nem isso. Aí decidimos ir ao contrário, vamos a favor do rio, vamos descer o rio. Então, daquele ponto onde a gente não conseguiu subir mais e a gente desceu, a gente conseguiu descer bem, 1,5 km mais ou menos. Aí a gente foi descendo, descendo, descendo. Aconteceu o contrário, o rio começou a abrir, ficar cada vez mais largo, mais fundo, e a água com mais movimento. Até um ponto onde a gente olhou, quando a gente olhou lá distante, a gente viu que o rio se encontrava com outro rio, cruzava. E a água estava violenta lá, com muitas ondas, e Deus botou juízo na nossa cabeça e a gente voltou para o riozinho, para o nosso pedacinho que era perto de casa, e continuamos a brincadeira, a aventura parou por aí. Aí tem a história do riozão. Há 2 anos eu fui numa viagem com o pessoal do Single para Brotas. E um dos passeios era descer uma corredeira. Então, no dia lá a gente foi, botou uma roupa apropriada. Quando a gente chegou lá, veio o líder do nosso bote e deu uma super aula para a gente. Tudo o que poderia acontecer e como ele queria que a gente reagisse. Então, quando ele falasse um certo comando, a gente tinha que obedecer. Deram um capacete, um salva-vida e um remo para cada um de nós. Então a regra era essa. A gente tinha que acreditar que ia dar certo. Então era a primeira regra. A segunda regra era estar alegre o tempo todo. Né? Ele cobrava isso. A gente tinha até um grito lá de guerra. E a terceira coisa, sermos obedientes, completamente obedientes. Mesmo que fosse contraditório, a gente tinha que obedecer ele de qualquer forma. Então essas foram as 3 coisas que ele ensinou, né? E deu tudo certo. Teve até um ponto onde a gente pôde descer e boiar na água junto com o barco, enquanto o barco ia andando, a gente foi boiando. Então até isso alcançou esse resultado. Né? Então teve 3 coisas: acreditarmos, termos fé, permanecemos alegres e sermos totalmente obedientes. Essa foi as 3 regras lá em Brotas. Falei do riozinho, falei do riozão, agora eu vou falar do rio de Deus. Em Gênesis 2:10, Deus destaca um rio que sai do Éden e se divide em 4 braços. A primeira vez que eu li isso, eu pensei em localização, até corri atrás de algum mapa da época, porque eu queria localizar o Éden. Mas hoje eu não penso nisso, hoje eu penso que isso é uma alusão ao coração de Deus. Esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus onipresente, onipotente, onisciente, né, que trino, que a gente ora, a gente se relaciona, a gente busca em oração, que nos ouve. Esse Deus, ele tem uma mensagem que é: não há zona de conforto. Esse riozinho calmo que ele me fez falar aqui é claramente uma área para quem é criança. Mas Deus nos fez homem e mulher. Na palavra diz: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou.
homem e mulher os criou. Ele me fez, emergir essas histórias assim em mim e mostrou para mim, por exemplo, no riozinho, ele me mostrou como é perigoso andar contra o fluir. Então é um caminho duro, difícil, pedregoso, fechado, barulhento. E quando eu olho à minha volta, eu estou cercado de crianças. A experiência é o rio de Deus, que é o rio que nem aquele de Brotas, onde a gente se entregou com 3 regras simples. Primeira regra, acreditar. Segunda regra, estar sempre alegre. E terceira regra, obedecer à voz de Deus, o maior de todos os líderes. Lógico, vai ter momento de turbulência, vai ter momento de calmaria. O importante é ouvir a voz dele. Então, aproveitando a analogia, pensa, o trabalho em equipe faz toda a diferença. Você está bem acompanhado, torna a aventura muito melhor. Então, estar cercado de pessoas maduras na fé, que estejam além, vai contribuir. Uma coisa que eu nunca vi no Rio, alguém chegar com uma mala. Então, a bagagem não combina com o fluir. Traumas, medos, dores, frustrações, ressentimento te afundarão. Ou pior, você pode se tornar aquela água parada que fica na margem, só vendo o rio passar. Eu sempre digo que Deus faz as pequenas coisas para nos mostrar como são as grandes coisas, Então o rio de Deus é uma coisa para a gente se entregar, porque sai do coração dele e segue. E você entra nele, você se deixa levar, você se entrega, você confia. O rio vai ficar mais largo, o rio vai ficar mais forte, o rio vai ficar mais fundo. Mas o tempo inteiro você tem que manter a fé, manter a alegria e continuar obediente. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem para ter fé, tem que ter coragem para ser alegre e tem que ter coragem para ser obediente. É só assim que funciona. Não é um conceito difícil de entender. Para viver isso, tem que se entregar. É uma lei espiritual. Você, no rio de Deus, vai ter os momentos que você vai poder dar braçada, nadar de braçada, boiar, apreciar a paisagem. Será contado como o tempo que você passa com Deus. O tempo conta. Fluir com Deus conta. É uma experiência que é transformadora, que é purificadora. Lembra que eu falei que a água dá a volta e volta? Com o rio de Deus é a mesma coisa. Você vai viver experiências inacreditáveis. E, assim como a água, vai voltar para o coração de Deus, dará a volta completa, vai voltar limpinha, porque o movimento do fluir purifica. Voltar para o centro do coração de Deus. Que tal fluir numa música agora? Não quero ser como água parada na margem do rio, um ponto escuro ao lado da correnteza de Deus. Não quero perder o fluir da sua presença e não florescer em mim um coração que agrada a ti. Limpa-me com suas águas, purifica-me do meu erro, livra-me dos males que eu mesmo posso me infligir. Quero estar no seu fluir, nas suas águas eu quero me banhar, mergulhar no profundo do seu amor e do seu rio.
rio de Deus tem abundância e também tem liberdade. No rio de Deus tem segurança e também tem a verdade. Quero nadar de braçada e sair logo do raso. Quero ir para o fundo sem medo e ser levado pelo seu fluir. Então, limpa-me com suas águas, purifica-me do meu eu, livra-me dos males que eu mesmo posso me infligir. Quero estar no seu fluir e do seu rio nunca mais sair e flutuar nele até o fim. E flutuar nele até o fim. Então, limpa-me com suas águas, purifica-me do meu eu, livra-me dos males que eu mesmo posso me infligir. Quero estar no seu fluir e do seu rio nunca mais sair e flutuar nele até o fim. E flutuar nele até o fim. E flutuar. E flutuar nele até o fim. E aí, pessoal, gostaram da música? Espero que tenham gostado. Então, agora é a hora do lanche, do lanchinho, a hora do café. Essas músicas, elas têm sido muito importantes para mim, né? Elas me ajudam a relembrar e me manter fluindo. Elas significam, né? Tem um significado muito importante para mim, que é o que eu tenho falado nos vídeos. Espero que ajude, né? Hoje eu vi a Márcia Moraes postou uma imagenzinha no WhatsApp, muito legal, estava escrito assim: o primeiro passo não te leva aonde você quer ir, mas te tira de onde está. Cara, perfeito, porque eu estava pensando nisso, né? Esse é o quinto vídeo. O quinto vídeo significa já um mês, né? Cada mês tem 4 semanas, alguns meses tem 5 semanas, mas significa que já passou um mês e é um passo, né? Eu já estou saindo do lugar. É como estar no rio. Eu estou fluindo e estou no rio e estou mudando e estou seguindo esse fluxo. É importante. Então, eu acho que todos devemos fazer isso. Se entregar a algum projeto grande que envolva a palavra de Deus, envolva a vontade de Deus, o desejo de Deus, alguma coisa, fazer algo para Deus e seguir adiante. Estou aprendendo aqui, estou me desenvolvendo, espero que eu esteja ficando cada vez melhor, que os vídeos estejam ficando cada vez melhores, aprendendo a mexer melhor nas ferramentas e por aí vai. Estou gaguejando ainda muito, mas eu chego lá, né? Já dei um passo, dei 4, estou indo para o 5º. Obrigado por vocês estarem comigo, tem sido muito bom esse tempo que temos passado juntos. Então, Deus os abençoe grandemente.